Boa noite a todos, a paz seja convosco e vossas famílias. Sou a Sandra, diaconisa da Igreja Batista Remanescente Fiel, e nesta noite estou incumbida a dar continuidade dos estudos, cujo tema tem como base ser e fazer discípulos de Jesus Cristo. Nesta noite eu trago como subtítulo o envio e a multiplicação, que é fazer novos discípulos. E como seria esse envio, essa multiplicação em fazer novos discípulos? Bom, como esse tema, o discipulado, ele tem um objetivo final em relação a esse envio, essa multiplicação, esse fazer novos discípulos. E qual seria esse objetivo final? É a reprodução espiritual. E como seria essa reprodução espiritual? Seria dar continuidade, seria o id, o envio, multiplicando, levando, né, os ensinamentos para que se reproduzam cada vez mais essa reprodução espiritual. E como fazer? Evangelizando, discipulando outras pessoas, levar a palavra, que através da ação do Espírito Santo irá fazer com que a pessoa se relacione e conheça o Senhor. E com esse envio, essa multiplicação, no intuito de fazer novos discípulos, o discípulo maduro, que é aquele que tem o conhecimento, que está apto para esse envio, para essa multiplicação, ele não é apenas um acumulador de conhecimento. Eu aprendi, eu ouvi, eu recebi, eu guardei para mim, pronto, acabou, vai ficar. Não. Ele é alguém que investe na vida de outros. Ele se importa em levar, em enviar, em multiplicar esse conhecimento. E na palavra do Senhor está escrito lá em Mateus capítulo 10, versículo 8, a parte B: de graça recebeste, de graça dai. É esse o intuito de envio, de multiplicar e em fazer novos discípulos. O discipular, eu recebi o conhecimento, e eu não vou ser egoísta guardando só para mim, mas de graça eu recebi e de graça eu darei. Então, esse é o envio e a multiplicação, o objetivo final, a reprodução espiritual e que um discípulo maduro investe na vida de outro. Dando sequência a esse estudo, eu vou estar falando 3 tópicos importantes para que esse envio e essa multiplicação, para fazer novos discípulos. O primeiro tópico fala sobre a grande comissão, que está baseada no livro de Mateus, capítulo 28, versículo do 18 ao 20, que diz: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Glória a Deus. Então, essa grande comissão que o Senhor relata neste livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20, fala da ordenança que o Senhor nos deixou, que é o mandamento de irmos e fazermos discípulo, não só no Brasil, mas em todas as nações. E esse ide do Senhor é o ide de levar a mensagem a todas as nações. Ensinar e instruir através da palavra do Senhor, batizando, não no nome de Sandra ou no nome de qualquer outra pessoa, mas de acordo com a trindade do Senhor. Batizai em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E fazer discípulo.
Mas não é só fazer discípulo. Ah, eu vou lá, faço discípulo, pronto. Não. É um fazer discípulo de acompanhar, de ensinar sobre a palavra, ensinar como Jesus vivia, multiplicando esse ensinamento. Então, é esse o primeiro tópico, é a grande comissão, é essa grande comissão, a ordenança que o Senhor nos deixou de irmos, de fazermos, de ensinarmos, de batizar, de acompanhar, né? De realizar essa ordenança, esse mandamento que ele nos deixa, na qual temos que fazer e em amor, em obediência ao Senhor. O segundo tópico fala sobre o processo de multiplicação, que se baseia no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, que diz: E as palavras que me ouviu dizer à presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. E com base nessa palavra, com base nesse título, o processo de multiplicação, que é o segundo tópico, eu vou estar aqui relatando 4 gerações de discipulado. O primeiro, exemplificando Paulo. Quem era Paulo? Paulo era perseguidor da igreja, até que um dia ele teve encontro com Jesus a caminho de Damasco. E ali, a partir daquele encontro, a sua vida mudou completamente. E ele se tornou de perseguidor ao principal missionário do cristianismo primitivo. E ficou também conhecido como o apóstolo dos gentios. Então, olha a mudança que houve, olha o processo que Paulo teve na vida dele. E essa geração de Paulo era uma geração que o discipulador ensinava. Ele tinha um conhecimento, então ele ensinava, ele era o professor. A segunda geração, eu vou exemplificando Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo, ele era um jovem missionário, ele era líder da igreja primitiva e se tornou companheiro fiel de Paulo. Porque Paulo via em Timóteo a dedicação, a coragem, a fé sincera que Timóteo tinha, a responsabilidade, e ele se importava em levar a palavra de Deus. Então, essa segunda geração era a geração de discípulo que fortalecia e cuidava, ele consolidava. Então, a primeira geração de Paulo, exemplificado, era a geração que ensinava, que era o professor, que ensinava. Timóteo era o discípulo que cuidava, que fortalecia, que consolidava. A terceira geração é a dos homens fiéis, que conforme como nós lemos 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, a palavra que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam capazes de ensiná-las a outro. Então, essa terceira geração de homens fiéis relata que aquela geração de discípulo de formação, esses homens fiéis, eles eram capazes de formar esses discípulos. E a quarta e última geração é relacionada aos outros. Esses outros eram aqueles na qual os homens fiéis formavam. Então, esses outros, quando recebiam a formação desses homens fiéis de confiança, eles ouvia, absorvia, aprendia, eles foram ensinados, eles foram
fortalecido. Então, com todo esse ensinamento dessa quarta geração, eles davam continuidade à multiplicação, em ir, eles recebiam esse envio, em fazer novos discípulos. Então, ele dava essa continuidade, era como foi dito lá no início, essa reprodução espiritual. Então, seria essas 4 gerações: a que ensinava, a que fortalecia e cuidava, a que formava e a que dava continuidade na multiplicação. O terceiro e último tópico fala sobre o testemunho prático, que está baseado no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Então, esse testemunho prático, de acordo com essa palavra, de que recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, esse testemunho prático, ele dava o poder para ser a testemunha, para ser testemunha. Então, Jesus era tão maravilhoso que ali ele deu essa convicção de que nós temos o poder de ser testemunha, porque conforme Atos 1:8, ao recebermos a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre nós, aí nós nos tornaríamos testemunha. Então, esse testemunho prático faz com que nós tenhamos esse poder de ser testemunha, de testemunhar no nosso viver, nas nossas práticas, através da palavra, o conhecimento da palavra, usá-la com a autoridade na qual, de acordo com a palavra do Senhor, nos capacitando, nos direcionando, dando-nos estratégia para que podemos dar continuidade a esse envio, a essa multiplicação, através desse testemunho, ousadia para que podemos irmos e reproduzirmos, né, esse envio em fazer novos discípulos, em amor ao nosso próximo. Por isso, como eu disse, como foi lido lá do discípulo maduro, né, investir na vida dos outros e amar ao próximo, mas acima de tudo amar ao Senhor. Então, aqui eu deixo essa importância, a palavra, essa importância de enviar, de multiplicar o discipulado, permanecermos fiéis em todo o tempo, conforme a palavra do Senhor, nos tornando um incentivo, sejamos como instrumento nas mãos do Senhor, para que podemos nos tornarmos esse discípulo maduro, que se importa, que investe na vida dos outros, para que haja formação, para que haja o envio, para que haja multiplicação para os novos discípulos, para que a obra do Senhor e o nome do Senhor seja glorificado aos 4 cantos dessa terra, a todas as nações, indo, né, que possamos praticar esse ID, que possamos ir levar a mensagem, ensinar através da palavra, batizar de acordo com a Trindade, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo assim discípulo, acompanhando, ensinando e multiplicando esse ensinamento, esse envio, para que
novos discípulos sejam formados para a glória do Senhor. Que Deus os abençoe, que essa palavra, esse estudo venha de encontro a vossos corações e que se cumpra a vontade do Senhor sobre cada um, o despertar, para que possamos multiplicar, para que possamos reproduzir novos discípulos e o nome do Senhor seja exaltado aos quatro cantos dessa terra. Deus os abençoe, fiquem na paz do Senhor. Até mais.